Quando Jesus entrega o seu espírito na cruz do Calvário, a Bíblia é enfática, categórica, afirmando que o véu do templo se rasga. E em uma simbologia bíblica, o acesso até a presença do Todo-Poderoso foi liberado. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi visto por João se direcionando às águas do Jordão. E João disse: não, eu careço de ser batizado por ti. E ele diz: não, João, para que se cumpra toda a justiça, para deixar o exemplo para nós, para que a palavra fosse cumprida. Esse Jesus que sofreu, que derramou seu sangue, que foi crucificado, que foi o sacrifício vivo santo, aquele que não teve pecado, mas morreu como pecador, aquele que não fez nada para desagradar ao Deus de Israel, e aquele que, como homem, sofreu na carne, aquele que o escritor diz que foi um pouco menor que os anjos. E aí entra a interpretação bíblica quando mostra que, quando o texto diz que Jesus foi menor que os anjos, o texto está falando sobre o Filho do Homem, sobre a sua natureza humana, porque se ele precisava morrer por nós, ele precisava estar encarnado, e sendo encarnado, o texto diz, foi feito pouco menor que os anjos, mas na sua natureza divina, na sua deidade, na sua divindade, ele é muito maior do que os anjos, muito mais poderoso. Como homem, ele sofreu na cruz, mas como Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. E o interessante é que ele não negou esta cruz, ele foi até o fim. E o texto sagrado nos mostra aqui um evangelho de Cristo escrito por João. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler um versículo, já que estamos falando de Cristo e da cruz. João, capítulo de número 19, o versículo 17, diz assim, E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Ele levou a cruz até o Calvário. Não, bispo, mas ele tropeçou no meio do caminho, ele caiu, e um homem chamado Simão Cirineu ajudou ele a carregar. Que Simão Cirineu ajudou a carregar? Sim, concordo plenamente. Mas que Jesus caiu, não existe texto, nem contexto e nem pretexto que afirme tal. Não. Acabamos de ler o versículo que diz que ele levou até o Gólgota. Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos ler Mateus. Mateus 27, o 32 diz assim: E quando saíram a encontrar um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Nem lá em João, nem aqui em Mateus diz que Jesus tropeçou no meio do caminho e tombou com o peso da cruz. Foi por você, foi por mim. Ele suportou a afronta